De tempos em tempos me perguntam como se faz para se tornar sacerdote de determinadas divindades. Neste vídeo trarei o estudo de um grande helenista, Walter Burkert, sobre esse tema tão importante, e no final seguirão algumas considerações minhas. Bom ressaltar, falo aqui de uma perspectiva helênica, e não de um paganismo genérico ou de outras tradições não helênicas. Quase se poderia denominar a religião grega uma religião sem sacerdotes. Não existe uma classe de sacerdotes como um grupo fechado, com uma tradição, uma formação, iniciação e hierarquia rígidas. Nem mesmo existe nos cultos estabelecidos e com continuidade qualquer doutrina, disciplina, somente o costume, o nomos. Em princípio, a divindade admite qualquer um, desde que respeite o nomos, ou seja, desde que deseje integrar-se na comunidade local. Exatamente por isso, a distribuição dos papéis entre estrangeiros e cidadãos, escravos e homens livres, crianças e adultos, mulheres e homens em cada caso determinado, tem, como é óbvio, relevância. Heródoto constata com admiração que os persas para cada sacrifício têm de mandar vir um mágico. Entre os gregos, faz sacrifícios seja quem for que tenha o desejo e os meios para os fazer, mesmo a dona de casa ou os escravos. A tradição dos ritos e dos mitos é fácil de aprender. Basta nela participar e saber imitar. Mesmo de muita coisa da arte especial do vidente, qualquer pessoa se pode apropriar mediante a mera observação. Naturalmente, em cada iniciativa de culto, tem de haver alguém que assuma a sua direção, que inicie, que profira a prece, que execute a libação. É pressuposta uma certa autoridade e um certo poder econômico de dispor das coisas. O condutor do sacrifício é o chefe da casa, da família e da aldeia, o presidente do conselho, o dirigente eleito da cidade, o qual em Atenas se denomina arconte, ou general. Onde ainda existe monarquia, como em Esparta, o contato com o sagrado cabe especialmente aos reis. Em Atenas, ao lado do arconte, há um rei, o Basileus, eleito igualmente por um ano, que é responsável pelas velhas cerimônias sagradas, que conduz todos os sacrifícios tradicionais, sobretudo os mistérios, as lenéias, as antestérias, onde a sua mulher adquire também um papel espetacular. Enquanto o arconte dirige as paneteneias e as dionísias, as festividades mais importantes organizadas no século VI. A organização do culto olímpico está estreitamente ligada com a administração do estado de Eleia. Os funcionários do estado eleitos em Elis promovem anualmente o seu sacrifício de um carneiro no Pelópion, em honra de Pélops. O santuário é propriedade de um deus. O Têmenos está interdito à utilização humana, seja a favor do santuário, seja das festividades sacrificiais. Para assegurar que tudo aconteça de acordo com a sua ordem, há necessidade de um funcionário responsável. Este é o hiereus ou a hiereia, sacerdote ou sacerdotisa. O sacerdócio não é um estatuto geral, mas um serviço a um determinado deus num único santuário. Ninguém é sacerdote por si mesmo. É sim, por exemplo, sacerdote de Apolo Pítico ou sacerdotisa de Atena Pólias. No entanto, vários sacerdócios podem ser reunidos numa mesma pessoa. O sacerdote tem com frequência perto de si um auxiliar que vigia o recinto, o neócoro. Para a organização do sacrifício, desde a compra dos animais até a venda das peles, são nomeados executores do sacrifício, hieropoioi. Ainda mais importantes são as comissões estatais que vigiam as finanças do santuário, epimeletai e hierotamiai. O sacerdote raras vezes mora no santuário, porém espera-se que ele seja consciente da sua responsabilidade. Existe o caso de uma inscrição que registra que o sacerdote tem de estar presente no santuário pelo menos durante 10 dias do mês. Em caso de necessidade, o sacrifício pode ser executado também sem sacerdote. Os sacerdócios são com frequência hereditários, em certas famílias mais antigas que devem a sua dignidade não em último lugar a tal privilégio. Em Atenas são os eteobutadas que fornecem ao sacerdote do Poseidon Erecteu e a sacerdotisa de Atena Polias, que administram, portanto, os cultos centrais da Acrópole. O seu antepassado Butes, cujo nome aponta para o sacrifício de bois, seria, contava-se, irmão do antigo rei Erecteu, de modo que o seu sacerdócio se encontra praticamente ao mesmo nível do desempenho régio. A família dos
Praxeáridas organiza a festa da Plintéria, por conseguinte, entra em função pouco antes de o sacerdote de Erecteu e a sacerdotisa de Atena terem abandonado a Acrópole. Os Taulônidas executam o ancestral sacrifício do touro em honra de Zeus na Acrópole durante a bufonia. Os Bosigas fornecem os sacerdotes de Zeus no Paládio. Os mistérios de Eleusis encontram-se até o fim da antiguidade nas mãos de duas estirpes, a dos Eumólpidas e a dos Quériques. Os primeiros fornecem os hierofantes, os outros os portadores de archotes, e o arauto sagrado, Hieroquérix. Em situação semelhante em relação ao santuário de Apolo em Dídima, encontram-se os Brânquidas. Os arrivistas também se outorgam semelhante dignidade. Os tiranos de Gela e Siracusa, Gelon e Hieron, afirmavam que na sua família havia um serviço de hierofante dos deuses quitônicos, que era hereditário. Assim, imediatamente após a grande vitória sobre Cartago, em 480, construíram um templo em honra de Deméter em Siracusa. Fundadores de santuários também asseguram mais tarde o privilégio do sacerdócio para si e sua família, por tempos eternos. Os sacerdotes são nomeados. Já na Ilíada se diz que os troianos tornaram Teano sacerdotisa de Atena. A comunidade, a maior parte das vezes a comunidade política, decide sobre outras nomeações para cargos. O sortear do cargo pode ser visto como manifestação da vontade divina. Desde a época helenística, em muitos pontos da Ásia Menor, os sacerdotes são leiloados com regularidade. Consoante o nomos, o sacerdócio tem o prazo de 1 ano, de um ciclo festivo ou é vitalício. O sacerdote por 1 ano é não raramente epônimo, ou seja, a cronologia local vai ser referida à lista de nomes dos sacerdotes. Nos finais do século V, a espinha dorsal da cronologia histórica era para Helânico a lista das sacerdotisas de Hera em Argos, pois era a que mais se prolongava no passado. O cargo de sacerdote tem rendimentos, pelo menos a alimentação, segundo o costume antigo. O sacerdote recebe, a par do animal para o sacrifício, dádivas alimentares que ele só em parte utiliza no sacrifício. Além disso, cabe-lhe a parte de honra da refeição, a maior parte das vezes uma coxa. Em última instância, pertencem-lhe as iguarias colocadas sobre a mesa junto do altar. Frequentemente também recebe a pele. Com a racionalização progressiva, são determinadas prestações fixas que devem ser entregues, a par da respectiva vítima para o sacrifício. Na Grécia, o sacerdócio não é uma forma de vida, mas um cargo adicional, um lugar de honra. Pode estar associado a gastos, mas confere grande prestígio. Quem é devoto encara o sacerdote com veneração. Odisseu poupa Máron no bosque de Apolo durante a conquista de Ismaro. Alcibíades liberta os sacerdotes sem resgate. O sacerdote é sagrado. A maior parte das vezes tem cabelo comprido, uma fita para o cabelo, uma coroa, vestes preciosas brancas ou purpúreas, um cinto característico, um bastão na mão. A sacerdotisa é com frequência representada como portadora da grande chave do templo. No teatro, há lugares de honra reservados para os sacerdotes. O sacerdote é venerado entre o povo como um deus, como se diz na Ilíada. Em alguns casos, o sacerdote parece manifestar-se diretamente como um deus. O sacerdote de Apolismênio em Tebas é um rapaz de estirpe nobre. Durante a festa das Dafnefórias, ele segue a árvore de louro com os cabelos soltos, coroa dourada, vestes longas de cerimônia, uma imagem do jovem deus de cabelos compridos. Durante a festa de Láfria, em Patras, a sacerdotisa de Ártemis segue num carro puxado por veados. A sacerdotisa de Hera, em Argos, quando segue no carro puxado por bois para o santuário, tem uma ligação especial com a deusa de olhos de vaca. Em Pélene, a sacerdotisa de Atena ostenta um elmo e um escudo. Em Atenas, a sacerdotisa de Atena percorre a rua com a égis vestida. No mito de Ifigênia, esta é ao mesmo tempo vítima, sacerdotisa e dupla de Ártemis. É muito habitual que no caso de deusas, seja uma sacerdotisa que desempenhe o cargo e no caso de deuses, um sacerdote. No entanto, existem exceções e complicações importantes. Atena Poliás, em Atenas, não tem como sacerdotisa uma virgem, mas uma mulher madura que deixou para trás a relação matrimonial. Em contrapartida, em Argos, Palas Atena é conduzida ao banho por um sacerdote. No culto de Deméter são frequentes os sacerdotes, sobretudo hierofantes, a par dos quais também existem sacerdotisas e hierofântides. Dioniso tem não raramente sacerdotisas,
mas também Apolo e os Zeus de Dódona as têm. Difundida e significativa é a consagração de rapazes e moças para o serviço temporário no templo. Em Atenas, trata-se de 2 arrephoroi, que são destinados ao serviço na Acrópole. Eles iniciam o trabalho de tecer o peplos para Atena e cuidam da oliveira sagrada. No fim do ano, são dispensados numa cerimônia noturna e secreta. De modo similar, em Égira e Patras, uma virgem é consagrada antes do seu casamento a Ártemis, e em Caláurea, a Posidon. Em Atenas, são enviadas moças como Ursas, Arquitoi, a Ártemis Braurônia. Rapazes são consagrados não só a Apolo, como em Tebas, ou a Zeus, mas também a Atena, como em Tegeia e Elateia. Do templo da Afrodite na Sicyone, estavam encarregadas lado a lado uma senhora, como Neócoros, e uma virgem, como portadora de água. Apenas estas 2 entram no templo, enquanto todos os outros só podem orar a deusa até a entrada do templo. Só aqueles que estão excluídos dos seus trabalhos, ou seja, dos trabalhos de Afrodite, que podem se aproximar incolumemente da deusa da vida sexual. A atenção tende para a descarga. Posidon, ao qual é consagrada, em Caláurea uma virgem, segundo narra o mito, acometeu Etra na ilha sagrada próxima e gerou Teseu. Como plano de fundo, pressente-se a presença de rituais de iniciação, que no mito se misturam com a rejeição e o sacrifício de crianças. Como denominador comum daquilo que é exigido do sacerdote, fica a pureza, que respeita o que é sagrado. Acresce ainda a necessidade de evitar o contato com os mortos e as grávidas, a relação polar para com a sexualidade. Celibato vitalício quase não existe. Tabus em relação a alimentos e jejum são observáveis em alguns casos. Porém, a ascese propriamente dita só se desenvolve precisamente em protesto contra a cultura da polis e do seu sacerdócio. Não raras vezes, tem lugar cerimônias especiais quando da nomeação de um sacerdote, como acontece no caso dos Osioi, em Delfos. De resto, o sacerdote deve representar a comunidade com dignidade. Nisso está incluído o direito pleno de cidadania e o fato de ter de ser livre de qualquer defeito físico. Mutilados e deficientes estão excluídos. De resto, em contraste com cargos de mais responsabilidade, qualquer um pode ser sacerdote. Os termos sacerdote ou sacerdotisa não traduzem plenamente a variedade de ofícios sagrados dentro do helenismo. Existem aqueles que são responsáveis pelo banho de imagens, pelo carregar de certos objetos sagrados em procissões, pelo confeccionar de coisas especiais, além dos sacrificadores propriamente ditos ou dos administradores santuários e condutores dos sacrifícios públicos, sem falar no tempo de duração que dependia de cada santuário, pois cada um tinha os seus regulamentos. Os antigos magistrados, por sua vez, também se revestiam de um caráter sagrado. Pode ser relativamente simples receber algum título sacerdotal, a depender da função. Contudo, com exceção de como se processava em cultos de mistérios, uma vez que era principalmente um ofício público, dentro de santuários, como se daria hoje em dia? Pessoalmente acredito que primeiro deva participar de algum grupo verdadeiramente ativo e real, e claro, que tenha estrutura sacerdotal de algum tipo. Esses grupos, na minha opinião, teriam autonomia para estabelecer os seus regulamentos acerca do seu sacerdócio. Mas, assim como antigamente, é bom lembrar, seu sacerdócio a determinado Deus, num determinado grupo, não iria lhe conferir autoridade fora do mesmo. Respeito e reconhecimento, talvez. Há também a possibilidade de simplesmente decidirem que não há necessidade de trabalhar com sacerdócio e assumirem títulos mundanos de direção e organização. De qualquer modo, de acordo com o nosso contexto, julgo imprescindível que o sacerdócio dentro dos grupos helênicos, independente dos títulos que utilizarem e suas funções, que seja sempre acompanhado de amplos conhecimentos da religião grega e da prática, pois não vivemos como os antigos, permeados pelas tradições antigas, de modo que qualquer um fosse entendido no básico. E importante, ocupar um cargo sagrado é representar a comunidade da qual participa diante dos deuses. Ser sacerdote ou sacerdotisa não é sobre carregar um título vazio para se sentir mais especial que os demais. É ter sim um trabalho maior do que a de um devoto concentrado apenas em sua prática doméstica e particular. É sobre obter mais responsabilidades e ser cobrado por elas, cobrado pelas pessoas e pelos deuses.